Bom, diante das irregularidades na Saerp apresentadas nesta série de reportagens exclusivas do SBT, como as instituições e organizações como o Ministério Público, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal devem se manifestar a partir de agora? É sobre isso que nós vamos falar agora ao vivo com o cientista político José Elias Domingos. Zé, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Seja bem-vindo aqui ao jornalismo do SBT. A Prefeitura disse ontem, em nota oficial, que exonerou o servidor citado nas denúncias, que é o Jones Rubens de Santi, no cargo comissionado, mas ele segue na secretaria com a função de carreira. Isso pode comprometer, por exemplo, o rito das investigações a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Pode comprometer quando ele estiver exercendo a sua função como servidor público, ele intencionalmente instrumentalizar seu cargo para atrapalhar as investigações. Por exemplo, ele tem acesso a alguma documentação comprobatória, coagir colegas de trabalho. Então, esse afastamento temporário do servidor público durante o processo criminal, ele não é incomum, tá bom? Isso acontece muito. Ele se dá por quê? Porque visa se garantir a efetividade do processo administrativo ou preservar a imagem e a integridade da administração pública, tá? Mas esse afastamento temporário, ele só pode se dar mediante a ação da justiça, tá bom? Por decisão liminar. A gente colocou aqui no ar as planilhas que foram apresentadas pelo grupo denunciante, que demonstram as irregularidades, né, e apontam em planilhas, em documentos que são oficiais da própria secretaria. Esse conhecimento do gestor, por exemplo, ele atuava como um gestor, as planilhas passavam sobre a fiscalização dele. Essas planilhas já não são suficientes, por exemplo, para o desligamento ou afastamento completo do cargo até o fim das investigações? Então, porque nesse caso é importante entender o seguinte: esse é uma pessoa, um servidor público, tá? Ele tem um cargo que conquistou com concurso público, mas ele estava também locado num cargo comissionado. E aí a gente tem três esferas de atuação aí, que é a esfera civil, tá? Que é a esfera da administração e a esfera penal. Então, quando o servidor público está sendo investigado numa ação penal, pode ser instaurado, aliás, deve ser instaurado nesse caso aí, um processo administrativo disciplinar, tá? Para apurar também se ele cometeu alguma infração disciplinar no exercício da sua função. Então, esse processo administrativo disciplinar, que é típico da administração pública, vem em sequência pelo amplo direito de defesa, mas aí vem a advertência, ele pode levar uma suspensão e até demissão. Ou seja, se ele, por exemplo, se ele está respondendo criminalmente, tá? Ele pode responder administrativamente. Nesse caso, como nós estamos falando de um caso, suposto caso de corrupção, é quase que obrigatório a instalação de um processo administrativo disciplinar. Então, provavelmente, esse servidor ele vai responder. Mas tem um detalhe importante. Mesmo se ele não for condenado na esfera criminal, ele pode acabar sendo demitido, tá? Isso porque os processos são independentes, como eu acabei de falar. Ô Zé, ontem, então, a Prefeitura o exonerou do cargo de comissionado, o Ministério Público também, a vara que pertence ao doutor Alexandre Padilha, o doutor Alexandre se posicionou também, já vem ouvindo, inclusive, esse grupo de servidores, comunicou ao nosso jornalismo que já abriu inquérito também para a investigação dessas denúncias. Mas a mesa diretora da Câmara Municipal, que é o principal órgão fiscalizador, por exemplo, de secretarias públicas, né, da Prefeitura, incluindo o presidente Isaac Antunes, oficialmente não se posicionou sobre as denúncias. Há pouco nós ouvimos a vereadora Duda Hidalgo, que se posicionou em tribuna pedindo a abertura da CPI. Ontem nós citamos, como hoje também, alguns vereadores que se posicionaram através de nota, mas a mesa diretora e a presidência da Câmara não se posicionou. O presidente sequer encaminhou uma posição oficial do Legislativo. Que imagem que a Câmara Municipal passa diante disso, Zé? Uma imagem de uma Câmara Municipal, e é bom que os munícipes de Ribeirão Preto fiquem cientes disso, tá? Uma imagem de uma Câmara Municipal que não quer exercer efetivamente a sua função. Porque a função precípua de uma Câmara Municipal é a função fiscalizadora,
que está relacionado com o quê? Com o controle parlamentar, ou seja, o poder legislativo, ele existe também e principalmente para fiscalizar as atuações do executivo e a burocracia, ou seja, também fiscalizar destinação de recurso público. Isso envolve gestão patrimonial, recursos humanos, atividades financeiras, questões orçamentárias, contratações. Então, quando a gente vê um posicionamento omisso da Câmara Municipal, da mesa diretora, ora, na reportagem mostrou claramente que a vereadora só conseguiu até agora 4 assinaturas. Espera aí um pouquinho, nós temos 22 vereadores, somente 4 assinaturas? Então, assim, a mesa diretora ela deveria ser a primeira a se posicionar. Aliás, na realidade, a mesa diretora já deveria estar atuando há muito tempo no sentido de analisar cada contrato que é realizado pela prefeitura, cada prestação de serviço. Essa reportagem do SBT foi muito importante, a denúncia também foi importante, porque mostrou uma coisa simples. Você contrata um serviço, você vai no lugar para ver se o serviço ele é prestado e ele não é executado. Para onde foi esse dinheiro? Eram os vereadores os primeiros a estarem tendo que olhar essas planilhas e a fazer o questionamento. Então, sabe o que parece? Que essa Câmara dos Vereadores, essa gestão, isso inclui o presidente da Câmara, eles estão preocupados mais em questões que não têm nada a ver com a cidade, em homenagear pessoas, em fazer conluio com interesses que não tem nada a ver com a administração pública e a boa gestão democrática, que é isso que a população de Ribeirão Preto espera, viu? Eu fico decepcionado. E causou grande estranheza, porque é o seguinte, é o grande papel da Câmara, né, o de fiscalizar. E quando você tem uma denúncia dessa, com provas relatadas e que vem de um grupo de servidores, a Câmara tem obrigação de abrir uma comissão parlamentar de inquérito. A vereadora praticamente está pedindo, por favor, para algo que seria de obrigação. E aquela frase, né, Zé? Quem não deve, não teme. Joguem os papéis na mesa, né, que tudo fique claro e a situação fique resolvida de uma vez por todas. A gente segue aqui acompanhando como papel de imprensa de tornar tudo isso muito público também. Ô Zé, obrigada, viu? Sempre aí pela participação, acrescentando muito nessa discussão importante para a sociedade. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você. Bela reportagem. E continue. Obrigada. E olha, só acrescentando, os vereadores que já assinaram o pedido de CPI são Duda Hidalgo, Perla Miller, Coletivo Judete Zilli e André Rodini. São apenas essas 4 assinaturas. Os outros ainda não se posicionaram.